contar um pouco como é que eu penso sobre esse negócio. Eu gosto de partir... A gente fala de time de alta performance, time de alto impacto. Eu gosto de, talvez, contextualizar um pouco o que eu entendo por alto impacto, né? O que está por trás da capacidade de gerar alto impacto de negócio, né? E eu gosto de sumarizar, e até a gente vai desmembrar as partes disso, porque eu acho que isso aqui é legal. Para mim, capacidade de gerar impacto está totalmente relacionada à capacidade de você aplicar a maior quantidade de energia possível dentro da organização, de forma focada num problema específico e garantir que você está aplicando essa energia no problema que é, de fato, o problema mais relevante naquele momento. E apesar disso que eu estou falando parecer simples, eu já vi outros times e já vi a gente também cometer inúmeros erros aqui, ou de dissipar energia, né? E trabalhar em várias coisas e você não conseguir deixar aquilo compound numa mesma direção e ser pouco efetivo. Ou já vi botar muita energia no problema errado, né? Por não ter o entendimento exato da causa do problema, né? E aí quando você fala, pô, o que está por trás de gerar impacto? É isso que eu falo, ainda mais no ambiente de startup, os recursos são escassos, né? Então, você tem que conseguir canalizar a tua energia em poucas coisas. E você tem que garantir que você entende quais são as coisas naquele momento que são as coisas mais relevantes para o negócio. Qual que é o principal gargalo nesse momento? O que está nos segurando agora? Qual que é a coisa mais importante para a gente resolver neste momento, né? Porque senão é muito fácil de você se distrair, como a gente fala, né? Tem muita coisa que dá pra fazer, ainda mais no começo. Tem muita ideia, tem muita coisa eu vejo bacana. empreendedores assim, né, Felipe? Tem muita coisa pra fazer, mas tem que vender. E aí ele procrastina a venda, às vezes, porque ele é bom e não é. Ou seja, não tem um foco no que ajuda a empresa a crescer, né? Perfeito. Que é onde vai gerar o impacto, né? É exatamente isso, né? Ou aplicar uma energia gigante numa coisa que não é a coisa mais importante naquele momento. O gargalo não tá ali, né? E você parte do entendimento raso de qual que é a causa raiz do teu problema, né? Por que a gente não está conseguindo escalar vendas, por exemplo? Tem dezenas de motivos possíveis, né? Você pode ter um problema lá no topo de funil, você pode ter um problema na qualidade dos leads, você pode ter bons leads, mas em baixa quantidade, você pode ter um problema em processar eles no topo de funil com os teus SDRs, você pode ter um problema em vender, você pode ter um problema de preço, você pode ter um problema de como você está posicionando o valor. Esse negócio pode quebrar em inúmeros lugares, né? E você só vai conseguir, de fato, atuar de forma focada se você tiver um bom entendimento de qual que é o teu gargalo. E para você entender onde é que está o teu gargalo, você tem que ter uma abordagem minimamente estruturada para estar revisando o resultado, para estar aprofundando com o time, para estar chegando em conclusões um pouco mais robustas de por que isso está ou não está funcionando. Até quando está funcionando, né? A gente estava falando ali um pouco antes de... Mesmo quando está funcionando, a minha capacidade de entender por quê e conseguir explicar por que isso funcionou também é importante. Né? Senão eu não estou pilotando essa máquina, né? Você já está entrando no requisito já de entender por que isso não funciona. O que não funciona? A causa raiz, que é o que você está falando agora, né? Então, isso é tão importante quanto a questão de ouvir o cliente. Mesma coisa. Eu diria usar sem sombra de dúvida também os porquês com o cliente. Mas por que você usa isso? Para que você usa isso? Né? Por que o Itaú estava usando? Para resolver um problema aqui pontual. Mas por que você tem esses problemas pontuais? Se você tem uma estrutura toda por trás te atendendo. Como é que isso se desenrola? E aí eu sempre fui pro cliente e voltava de clientes com ideias. Sempre. Sempre foi assim. Então, toda vez que eu queria ter uma ideia nova de como vender um produto específico, eu ia para a rua com os vendedores e acompanhava as vendas deles e ia anotando num caderninho. Igual eu tenho aqui, até hoje, anotando coisas que me interessavam. Peraí, mas aí muitas vezes o vendedor, né, ia direto para a solução, já conseguiu entender ali qual era a implicância do problema do cliente, mas eu voltava e pedia para ele alguns minutos a mais, eu queria entender onde é que ele estava querendo chegar. Perfeito. E isso dava para gente uma visão como revender aquilo de forma totalmente diferente. Exato. E no fim, né, o tema da profundidade que é muito importante, faz sentido, assim, que é muitas vezes a forma como o potencial cliente vai colocar o problema dele, às vezes ele vai colocar isso de uma forma superficial, ou rasa, né? Eu dou o exemplo do Pipefy, fala, cara, eu queria uma solução mais flexível. Legal, ele quer uma solução mais flexível, mas esse não é o motivo verdadeiro pelo qual ele compraria a Pipefy, né? Qual que é o problema disso não ser flexível, né? Qual que é o impacto de negócio? O que te impede de fazer
a solução atual ser travada, né? Aí você começa a chegar em coisas que são mais factíveis, né? Daí ele vai começar a falar, puxa, eu não consigo, o fato de ser travado, eu não consigo fazer ajustes de fluxo de forma ágil. Eu levo semanas, dependendo do time de tecnologia. E o fato de eu levar semanas, isso tem um impacto de negócio que eu não consigo melhorar o SLA desse fluxo. E o SLA tem uma correlação direta com o resultado, por exemplo, dessa operação. Então, a capacidade de ser curioso e um pouco mais a fundo, né? Porque às vezes as pessoas vão falar numa camada inicial, o problema delas. E aí você começa a descobrir de fato, poxa, legal. Por que as pessoas vão comprar, né? Quando a gente fala, e a diferença de você vender valor e você vender uma funcionalidade, né? O Pipefy é mais flexível. Isso é uma funcionalidade do Pipefy. Ninguém vai comprar o Pipefy por causa disso. As pessoas vão comprar o Pipefy ou qualquer outro produto pelo benefício e impacto de negócio que isso vai gerar, né? E a tua capacidade de entender isso a fundo para aquele cliente que você está engajando e para o teu cliente médio, por que aquilo leva a impacto de negócio, essa é uma capacidade importante que às vezes é fácil de ou não perceber ou passar muito superficialmente, muito alto, né, por cima disso. Eu acho que tem muito a ver com empatia, sabe? Você se colocar no lugar do cliente e essa curiosidade de se aprofundar aí no causa raiz também tem muito essa questão de empatia. Você se visualizar e falar, cara, deixa eu te ajudar, né? De verdade, interesse, né, mútuo de ajudá-lo. E aí, nesse momento, você começa a descobrir muita coisa que faça todo sentido para o teu negócio. É isso. Uma coisa que eu vejo muito, Felipe, que você deve ter passado por isso lá no Pipefy e talvez até lá no Pequeno Príncipe, mas é como que você encontra essa causa raiz do problema ali? Porque o foco, legal, tem um foco em resolver um problema, porque na maioria das empresas a gente está ali para resolver um problema, né? Mas quais são as formas que você usa e que você recomenda para os empreendedores não se perderem nesse foco das causas raiz de não estou vendendo, não estou avançando, não consigo crescer rápido, né? Como é que você vê isso? Boa. Eu acho que a gente construiu um negócio legal que talvez está dividido em 2 grandes pilares aqui. Eu posso falar um pouquinho de cada um, porque eles são a sustentação de como eu acho que a gente conseguiu criar uma abordagem bem estruturada e até sofisticada para mapear e entender isso. Acho que o primeiro pilar desse negócio é você ter uma estrutura bem montada de entender bem o teu funil de vendas, né? E conseguir traquear muito bem as conversões desse funil, números, né? Quais são as etapas, né? Eu tenho, sei lá, vamos pegar um exemplo hipotético, eu tenho leads, os sign-ups que viram leads, eu tenho um percentual que eu considero qualificado dentro de um critério X de qualificação, eu tenho um percentual que eu consigo conectar, eu tenho um percentual que eu consigo agendar uma demo, por exemplo, eu tenho um percentual que vira uma oportunidade, eu tenho um percentual que fecha, eu tenho um ticket médio. Acho que isso aqui é uma coisa. O outro exercício que eu sempre gostei de rodar com os meus líderes é garantir que eles entendem as relações de causa e efeito. E o que impacta o resultado final? Então, a gente fazia um exercício que a gente brincava que era um KPI tree, uma árvore de KPIs, né? Então, eu pedia, se você tivesse que desdobrar o teu resultado final em partes menores, para poder você acompanhar o que impactou, como é que você desenharia isso? E às vezes parece óbvio, mas não é tanto, né? Então, o líder começa lá, meu resultado de vendas é o resultado final aqui, é a ponta da minha árvore, né? O quanto eu vendi. Isso está se desdobrando no quê? Beleza. O resultado disso aqui é o componente, é o resultado de 2 componentes. Quantos negócios eu fechei e qual que é o ticket médio desses negócios. Legal. Se eu pego quantos negócios eu fechei, eu posso ir desdobrando cada bloco dessa árvore. Quantos negócios eu fechei é resultado de quantas oportunidades eu abri e a conversão das oportunidades. Quando eu pego o número de oportunidades, isso aqui é resultado de o volume de demos que eu agendei e a conversão de demo para abertura de oportunidade. E assim vai, né? E o fato de fazer a pessoa construir essa árvore e minimamente conseguir traquear esses números, né? Quando eu vou analisar o resultado, eu consigo caçar muito mais. O resultado foi melhor? Foi. Por quê? Eu tive mais ticket médio? Não. Eu tive mais negócios fechados. Por que eu tive mais negócios fechados? Eu tive mais oportunidades? Não. Eu tive mais conversão fechada, por exemplo. Né? Ou ao contrário, não, a conversão foi igual. Mas eu gerei mais oportunidades. Por que eu gerei mais oportunidades? Na verdade, eu melhorei a conversão aqui no SDR, eu tive o mesmo número de leads, mas eu converti mais para demo. Né? E a lógica, a lógica inversa também é verdadeira. Eu não atingi um resultado. Legal.
qual dessas métricas aqui variou e por que eu não atingi o resultado. Então, esse é o pilar 1 que eu falei. Você ter uma forma estruturada de olhar o funil e de entender as alavancas desse número, né? Porque o resultado final do número, eu posso vender mais ou menos, eu posso ter inúmeros motivos aqui dentro dessa máquina de vendas, né? Pode ser segmento, pode ser tamanho de empresa. Pode ser muita coisa. Muito variado. Uma vez que eu tenho isso, a segunda coisa que a gente fez, e acho que fez muito bem, foi criar rotinas específicas para se aprofundar nessas métricas e estressar o entendimento da causa do problema. Então, a gente todo mês rodava uma MRM, que a gente chama, que é uma Monthly Results Meeting, 2 horas, bem profunda, onde o líder trazia um breakdown do seu resultado, mas muito mais importante que o seu resultado, das causas por trás do resultado. Então, a gente brincava que é uma metodologia lá, FCA, fato, causas e ações, né? O fato é o quê? O fato é o fato, é o número. Vendemos mais, vendemos menos, a conversão foi maior, a conversão foi menor. Isso é um fato, né? Isso não explica, né? Explica superficialmente. Vendemos mais porque a conversão foi maior. Sim. A conversão foi menor. Por que a conversão foi menor? Aí a gente começa a entrar um pouco nas causas. Puxa, a conversão foi menor porque eu aumentei o número de sign-ups vindo desse segmento X e esse segmento talvez não é um bom fit e a gente sabe que esse segmento converte menos. E aumentar o mix de leads aqui nesse mês vindo desse segmento, por causa dessa campanha específica, a gente misturou a gasolina ruim aqui e isso aqui puxou a conversão para baixo. Porque quando eu comparo a conversão, por exemplo, desses 2 segmentos, eu vejo que tem um segmento que converte melhor e um converte pior. Por exemplo. Puta, legal. Agora eu entendi a causa, né? Agora que eu entendi a causa, eu posso daí pensar numa ação, né? E é legal. Se esse segmento não funciona, como é que eu vou fazer iniciativas para aumentar a geração de demanda no segmento certo, né? Ou eu poderia chegar à conclusão que o problema foi, putz, os leads eram bons, mas a gente teve um problema aqui na conversão do SDR para demo. Por quê? Eu tive turnover de SDRs no mês e isso diminuiu o meu tempo de connect e eu simplesmente converti menos de lead para demo, apesar da qualidade dos leads ser a mesma, né? Bem legal, entendi que o problema está aqui. Ação, eu preciso recontratar esses SDRs mais rápido. Independente de qual seja isso, né? E a lógica para o resultado bom também é verdadeira, né? E aí eu vou falar isso e daí eu já fecho aqui, que é, às vezes o resultado é muito bom, mas se o líder, e a gente sempre fala, mas por quê? Né? E às vezes a gente tinha cenários que a gente também não sabia explicar. Então você fala, então eu estou de fato pilotando essa máquina ou eu estou à deriva aqui, Sim. Deu sorte que a gente fechou mais, mas a gente não sabe nem explicar, porque se a gente não sabe nem explicar, a nossa capacidade daí, então deixa eu double down no que está funcionando, também não existe. Então, recapitulando o que eu falei, eu acho que esses 2 grandes pilares, né? Então, um é ter uma estrutura muito clara e robusta de metas e de métricas e de entendimento de o que impacta o resultado final. E 2, ter rotinas muito bem estruturadas para, junto com os líderes, sentar, revisar, entender causa, definir ações para o mês seguinte e depois acompanhar a execução daquelas ações específicas. E aí, no mês seguinte, abrir essa mesma reunião reportando, executamos isso, conseguimos impactar essa métrica ou não, né? E a gente tem um ciclo contínuo.